galera do canal Cola na Minha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno, professor de língua portuguesa, e essa é a nossa segunda aula no canal. O tema da aula de hoje é funções da linguagem, beleza? Mas antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar o sininho. Beleza? Tudo certo? Já fez aí? Então vamos começar a nossa aula? Bom, quando falamos de funções da linguagem, eu tenho que novamente rever com vocês o conceito a respeito de linguagem. Lá no sexto ano, quinto ano e sexto ano, vocês estudaram o que é linguagem, o que é língua, o que é fala, e também revisou isso novamente no primeiro ano. Então nós vamos dar uma lembrada sobre linguagem. Então quando eu falo de linguagem, linguagem é comunicação. Então só uma efetiva, digamos assim, comunicação quando eu faço o entendido e entendo a necessidade do outro. Então, partindo disso, eu vou analisar agora o que são as funções da linguagem. Bom, quando nós falamos de funções da linguagem, eu tenho que pensar nos objetivos da minha comunicação, certo? Então, de acordo com a situação do cotidiano, eu tenho alguns objetivos da comunicação. Nós traçamos alguns objetivos. Por exemplo, informar, influenciar, convencer, conscientizar. Eu posso dizer também que eu posso utilizar a minha linguagem para chamar a atenção, posso utilizar a minha linguagem para expressar emoções. Então, quando eu falo de funções da linguagem, eu estou falando no objetivo da comunicação. Tudo bem? Então, a partir daí, nós traçamos algumas funções de linguagem. Bom, a primeira função de linguagem que eu queria trabalhar com vocês é a função referencial. A função referencial, ela também é chamada de função denotativa. Beleza? Anota isso aí. A função de linguagem referencial ou denotativa, ela tem uma característica bem importante. Ela vai trabalhar com a linguagem formal. Isso é óbvio, porque quando eu trabalho com a linguagem formal, eu estou querendo atender a todos os meus públicos, quer seja pessoas que estudaram muito ou pessoas de baixa escolarização. E além disso, a função de linguagem, a função de linguagem, no caso a referencial, ela tem uma linguagem objetiva. Ela se concentra no assunto. Então, nesse tipo de função de linguagem, eu utilizo para informar as pessoas. Então, isso é encontrado em algumas situações do dia a dia, por exemplo, uma palestra, essa videoaula, é encontrado também num bilhete escolar, em um comunicado. Então, dependendo da situação, eu tenho um tipo de texto e eu utilizo uma função. E também utilizo um nível de linguagem, certo? Onde encontramos isso? Essa função de linguagem? Nos jornais, nas revistas, nos noticiários, na entrevista, nos livros didáticos. Então são tipos de texto no qual eu utilizo uma linguagem referencial. Você que vai fazer o Enem, você tem que utilizar esse tipo de linguagem na sua redação, porque é através dessa redação que você vai passar aquilo que você, a sua opinião, digamos assim, relacionada a algum assunto. Tranquilo? Então, sempre formal, linguagem terceira pessoa, linguagem objetiva e clara. A segunda função de linguagem que eu gostaria de trabalhar com vocês é a função apelativa. A função apelativa, ela tem alguns nomes. Eu posso chamar de função apelativa, conativa, conotativa e injuntiva. Uma característica da função apelativa é que ela tem verbos no imperativo. E esse é o traço linguístico marcante da função imperativa. Vai ter verbos no imperativo ou vai ter algum discurso com tom imperativo. Onde é que nós encontramos isso no nosso cotidiano? As propagandas, as campanhas publicitárias, nós encontramos isso no manual de instrução, numa receita de bolo, certo? É uma linguagem que é imperativa, objetivando talvez influenciar, convencer, instruir, conscientizar. Beleza?
Fique esperto então. E a linguagem é injuntiva. Então anote isso aí que isso é importante. Outra função de linguagem que nós vamos trabalhar é a função de linguagem emotiva. Emotiva vem de emoção. Então essa função de linguagem já tem uma característica. Os verbos estarão em primeira pessoa. Eu vou ter pronomes que se referem à primeira pessoa. Essa função de linguagem, podemos dizer assim, que é utilizada em poemas, em canções, talvez alguma crônica. Então, dependendo do texto que eu for utilizar, essa função, os verbos estarão em primeira pessoa. Outra função de linguagem que eu gostaria de destacar é a função fática. A função fática ela tem o objetivo de entrar em contato com o meu interlocutor para chamar a atenção, para testar o veículo de comunicação. Por exemplo, aqui nessa videoaula eu estou utilizando como suporte a minha voz. Então, se você está me compreendendo, minha videoaula está sendo passada através de um canal, e esse canal é a minha voz. E o segundo canal que, no caso, está passando é, digamos assim, o YouTube, que é a plataforma onde nós disponibilizamos a nossa videoaula. Então, eu entro em contato com o meu interlocutor, por exemplo, está entendendo? Eu entrei em contato com você, função de linguagem fática. Essa função também é utilizada para o quebra-gelo, para entrar em contato com o interlocutor. Tudo bem? Ela sempre testa o canal. Pode ser falado, mas pode ser também através de uma, digamos assim, uma linguagem não verbal. Por exemplo. Entendeu? Ou isso aí. Eu estou entrando em contato e testando o canal para ver se vocês estão me compreendendo. Certinho? Então, nós falamos da função referencial, da função apelativa, da função emotiva e da função fática. Agora eu quero falar sobre a função poética. A função poética ela tem o objetivo de passar a mensagem de uma maneira diferenciada. Ou seja, eu vou mexer com a estrutura do texto para passar a minha mensagem. Um exemplo disso, no caso, são os acrósticos, são as poesias concretas, uma poesia, uma música. Então são tipos de texto que mexem com a estrutura do texto para passar uma mensagem. Então, você tem que ter muito cuidado para não confundir função emotiva expressiva com a função fática. Qual a diferença? Se em um texto houver linguagem em primeira pessoa, a que se sobressai é a função emotiva. Anote isso daí e fique esperto com isso. Outra coisa que eu gostaria de destacar também, outra função, na verdade, é a função metalinguística. A função metalinguística é uma função que brinca com o código. Ela brinca com a materialidade do código. Então, é a linguagem explicando a própria linguagem. É um código explicando o próprio código. Onde eu encontro isso no nosso dia a dia? Os bastidores de um programa, um making-off de um filme, um poeta falando da arte de escrever, uma música falando da arte de cantar, ou enfim, eu evidencio o que? O próprio código se explicando. Eu tenho uma poesia explicando que é poesia, eu tenho uma música falando da arte de compor. Então isso daí é a metalinguagem, a própria linguagem, o próprio código falando de si mesmo. Certinho? Gostaria de destacar somente uma coisinha, antes de nós finalizarmos a aula, é que isso é um tema recorrente no Enem e em alguns vestibulares. Então tome nota disso, faça um resumo, um mapa mental, um organograma e perceba as situações do cotidiano no qual você utiliza a sua linguagem com o objetivo que você utiliza a linguagem. Às vezes, uma ou mais funções pode estar presente no texto. Eu posso ter função poética, função emotiva, função metalinguística no mesmo texto, não tem problema algum. Mas eu sempre terei uma função predominante. Tudo certo? Galera, vamos ficar por aqui então. Muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de compartilhar esse vídeo para seus amigos. Beleza? Curta o nosso canal, ative os sininhos e dá like.
Se nós crescermos, vocês aprendem que todo mundo ganha. Beleza? Compartilhe os vídeos com seus amigos também. E qualquer coisa, cola na minha. Aquele abraço, galera, e até mais.